O nome dele você talvez já conheça. Marcos William, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. Tá, nome inteiro do senhor? Marco Williams Erbas Camacho. O apelido, então, com certeza você já ouviu várias vezes. O senhor tem direito constitucional ao silêncio e isso não lhe prejudica. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. Playboy? Sim. Narigudo? Não. Não. Magrelo? 40? Não. Bonitão? Não. Para o mundo, ele é considerado um dos líderes mais influentes da organização criminosa, conhecida como Primeiro Comando da Capital. O PCC é uma das maiores e mais poderosas facções criminosas do Brasil e tem suas raízes na cidade de São Paulo. Marcola ganhou notoriedade devido à sua posição de liderança dentro do PCC, onde desempenhou um papel fundamental na expansão e na consolidação da organização. O PCC foi fundado na década de 1990 no sistema prisional de São Paulo e desde então se espalhou por todo o país. A gangue é conhecida por sua hierarquia rigorosa, código de conduta interno e envolvimento em diversas atividades criminosas. A ascensão de Marcola dentro do PCC é um exemplo notável de como os líderes das organizações criminosas muitas vezes operam de dentro das prisões brasileiras, onde continuam a comandar suas gangues e planejar ações criminosas. Ele foi condenado a várias penas de prisão perpétua devido à sua participação em diversos crimes, incluindo assassinatos e tráfico de drogas. Vale ressaltar que Marcola e o PCC representam um dos maiores desafios para o sistema de justiça criminal no Brasil, devido à sua influência e capacidade de operar em diferentes estados do país. As autoridades brasileiras têm trabalhado continuamente para combater essa organização criminosa, mas o PCC continua a ser uma presença significativa no cenário criminal do Brasil. Apesar disso tudo, Marcola ainda nega o título que carrega. Você faz parte do PCC? Não. É integrante do PCC? Não? Não. Também não chefiou ou coordenou nenhuma célula jurídica da organização PCC? Nunca coordenei nem chefiei, conforme o Macarrão mesmo já falou, que é a testemunha de acusação. Marcola foi condenado a uma sentença impressionante de 330 anos de prisão por uma série de crimes graves, que incluem assassinatos e tráfico de drogas. Embora o sistema de justiça brasileiro não preveja penas de prisão perpétua, essa condenação efetivamente significa que ele passará o restante de sua vida atrás das grades. O que acontece comigo, que já estou calejado de cadeia, eu nem me preocupo mais. Eu estou cheio de cadeia mesmo, para mim, tanto faz como tanto fez. Enquanto o mundo conhece Marcola como um líder influente do primeiro comando da capital, há histórias igualmente sombrias e perturbadoras de crimes brutais, como o de Adam Patti, que ilustram como a criminalidade pode assumir formas diferentes em contextos distintos. Dizem que nunca se deve julgar um livro pela capa, mas não podemos evitar fazê-lo ao olhar para esse supremacista branco com língua dividida e Satanás tatuado no rosto, que foi condenado à prisão perpétua por esfaquear um homem negro até a morte. David Adam Pate, de Lancaster, Carolina do Norte, era um ex-membro renascido da Ku Klux Klan que atraiu seu amigo de 33 anos, Rick James, para uma floresta com vinho em novembro de 2013. No entanto, o que ele havia planejado não era uma noite gasta em uma névoa alcoólica. Os restos mortais de Rick foram descobertos por crianças brincando na floresta, que tinham ido ao local isolado enquanto procuravam por seu cachorro perdido. E você está acusado de assassinato. Você compreende com o que está sendo acusado? Sim, senhor. E você entende o meu irmão Wes, o nosso herói. Vamos começar com o caso pelo qual fiquei tão ofendido. Meu irmão foi a mesma pessoa que colocou no porta-malas e evitou a tragédia. Você começa a confiar nas pessoas para mudar. Só espero que ele se conheça a respeito disso.
Imediatamente, Pate foi suspeito, já que estava sob custódia devido a uma acusação de conduta desordenada 2 semanas atrás, mas tiveram que esperar pelos resultados de uma autópsia antes de poderem acusá-lo do crime. Enquanto isso, durante uma busca minuciosa em sua casa, a polícia encontrou pelo menos 20 facas, algumas compradas em lojas e outras feitas à mão, e mais de 20 máscaras. O serial killer de 25 anos se declarou culpado pelo assassinato em 2015. Durante uma entrevista após sua prisão, o implacável Patty até culpou a vítima pelo assassinato, afirmando que era culpa dele e questionando por que alguém iria beber e entrar na floresta com alguém que se parecesse com ele. Obviamente, o pobre homem confiou erroneamente ao não julgar este livro em particular pela capa. Mas onde está a conexão com a gangue? Você pergunta. As tatuagens em seu rosto contam uma história por si mesmas. Seu rosto está coberto de tatuagens amadoras, incluindo a palavra Satanás acima de sua sobrancelha direita, medo em sua pálpebra direita e os números 974 em sua garganta. O número 974 é fortemente associado à gangue Gangster Disciples, baseada nos Estados Unidos. Bem, este discípulo seguiu direto para onde sua gangue deveria estar, a prisão. Você agora se declarou culpado por assassinato. Isso traz um benefício para o réu e as idades para ele ainda continuam. Ele diz que gostaria de fazer novamente e aproveitar o que fez. Não consigo explicar exatamente o que acabamos de ouvir, mas sei que, a partir daquele dia, quero assistir novamente, estando sentado do outro lado. Alguém já recebeu prisão perpétua dia após dia? É impiedoso, sem emoção. Abel Gallegos Alonso Quintana e René Rosales. A nossa próxima história de crime verdadeiro é uma que fará você questionar o estado da humanidade. 3 membros de gangues, Abel Gallegos, Alonso Quintana e René Rosales, tiraram a vida de uma mulher inocente e eles fizeram isso juntos, sem arrependimentos e sem piedade. Vamos nos aprofundar nos detalhes sórdidos desse crime que não conheceu limites. Esses 3 criminosos sequestraram uma jovem chamada Simone Duran porque achavam que ela era uma informante, e o que aconteceu em seguida é digno de um filme de terror. Eles a espancaram, a enfiaram no banco de trás de um carro e a levaram para uma área escura e desolada. Foi lá que a balearam, e como se isso não bastasse, atearam fogo ao corpo dela. Para piorar, eles até tentaram destruir todas as evidências, mas não escaparam impunes. Por mais que tenham tentado, o tribunal teve seu próprio drama, com o júri tendo que ouvir 50 testemunhas e ver mais de 400 peças de evidência. A cereja do bolo desse bolo sórdido foi a sentença de Alonso Quintana, o líder do grupo, que já havia sido condenado por 2 crimes graves anteriores e agora foi condenado à prisão perpétua, mais 160 anos. René Rosales, que já havia sido condenado por 6 crimes anteriores e agora enfrentava sua 7ª condenação horrível, foi sentenciado a 150 anos. Abel Gallegos, o cérebro por trás de toda a operação, teve a audácia de cometer esse crime horrendo enquanto estava em liberdade condicional federal por sua 6ª condenação e foi condenado à prisão perpétua, mais 163 anos. Falando de Gallegos, você pensaria que, após ser condenado por um crime desse tipo, ele mostraria pelo menos algum tipo de remorso, talvez até derramasse algumas lágrimas, mas não. O sujeito apenas ficou ali, com um olhar arrogante no rosto e a cabeça erguida. Este foi um crime horrível. Fico chocado com a casualidade com que foi cometido, o completo desrespeito.
Este é o resultado. É aqui que você acabará, sobrevivendo pelo resto da vida na prisão. O juiz McNulty expressou choque com a despreocupação pelo crime e a falta de respeito pela vida humana no primeiro caso, e isso é um eco perturbador da atitude de criminosos como aqueles em nosso segundo caso, onde 3 homens demonstraram uma total falta de empatia e piedade ao cometer um assassinato brutal. Aos assassinos que mataram meu irmão a sangue frio, eu digo o seguinte: vocês são uma vergonha absoluta para a raça humana. Espero que, enquanto passam o resto de suas vidas na prisão, vocês realmente reflitam sobre as terríveis decisões que tomaram em suas vidas. Vocês têm o sangue de um pai amoroso, marido, filho e irmão em suas mãos. Após 2 dias de deliberações, um júri declarou 3 homens culpados pelo assassinato do proprietário de uma loja de festas em Clinton Township. Foram julgados juntos no Tribunal do Condado de Macomb e considerados culpados por roubo à mão armada de 1º grau, posse de arma de fogo ilegal e conspiração para cometer roubo à mão armada. O que mais vocês possivelmente querem tirar desta família? Insultá-los, ameaçá-los e perguntar se já acabou? Eu sei que não estava falando com eles, tenho certeza de que não estava. A quem você está se dirigindo? Acabei de falar com minha família. Sabe de uma coisa? Se eu pudesse te dar mais 10 anos, eu faria. Homem ou mulher, gangues não mostram piedade a nenhum dos gêneros. Vamos começar com a história de Christopher Dean. Em outubro de 2016, Christopher Dean, 33 anos, de Lithia Springs, foi atraído para a casa de Atlanta de Xavier Gibson e seu irmão Orlando Gibson. Dean estava sob a impressão de que havia sido convidado para completar uma transação de drogas entre ele e outro homem, Christopher Lockett, todos membros da gangue de rua Gangster Disciples. No entanto, o que a visita acabou se tornando foi uma intensa e brutal sessão de tortura, que eventualmente levou à sua morte. Você vê, antes da visita, Lockett havia descoberto que Dean havia sido testemunha policial na Califórnia. O Estado está pronto para prosseguir? Sim. Ok. A defesa está pronta? Sim, Excelência. Está bem. No primeiro caso de 2019, na acusação número 17, SC 149. No que diz respeito à audiência do primeiro item da acusação de participação em atividades de gangues criminosas, a sentença mínima é de 10 anos ou prisão perpétua. Foi considerado pelo júri como não culpado da acusação. Sim. Certo. Eu apresentei todas as provas, seja qual for o impacto sobre a vítima ou outra questão, quando ambos os lados do Estado. Desde esta condenação, e enquanto o julgamento está pendente, tive a oportunidade de rever condenações anteriores para efeitos de sentença no que diz respeito ao Sr. Lockett apenas. Na acusação, de rua criminosa. A polícia de Atlanta descobriu o corpo e 7 suspeitos foram presos. Lockett, Xavier Gibson, Cortez Clark, Joshua Rooks e Jasper Green foram acusados de várias acusações, incluindo esta. Um juiz condenou Lockett, o líder do grupo, à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Cortez Clark recebeu 2 sentenças de prisão perpétua e Jasper Green, Joshua Rooks e Xavier Gibson receberam sentenças de prisão perpétua. Todos nós temos um espaço vazio em nossos corações para o Chris. Especialmente Aaron, seu filho mais novo. Ele tinha apenas 1 ano quando Chris faleceu. Observar as idas e vindas, essencialmente, o quartel-general do assassinato, acontecendo na residência do Sr. Barrett, terá a acusação de agressão agravada, combinada com a acusação de homicídio doloso. A acusação agravada no 9º item se transformará em uma sentença de 10 anos. Alguma pergunta sobre como você deve se sentir em relação ao tribunal? Exceto como pai, eu sei que você deve se sentir pressionado a fazer escolhas melhores. Mesmo que seu próprio filho possa ser afetado. Mas, francamente, acredito que essa sentença é melhor do que o que aconteceu. Mas temos um sistema. Você manteve a mente aberta até chegar a hora de deliberar. Deliberamos por mais de 20 anos para serem cumpridos simultaneamente. Temos a contagem 7. Você deseja discutir suas opções neste momento com seu advogado, o Sr. Hudson?